Hoje, você vai ver como um simples momento ao vivo se tornou algo profundo e inesquecível. Rodrigo Faro, acostumado a emocionar o público com suas homenagens e histórias de superação, não conseguiu segurar as lágrimas após uma única resposta de Nicolas Ferreira. O que aconteceu foi tão impactante que pegou a todos de surpresa. O estúdio do programa estava iluminado com o brilho característico das noites especiais. A plateia estava animada e Rodrigo Faro ajustava os últimos detalhes com sua produção. Ele revisava o roteiro rapidamente, mas já sabia que aquela entrevista teria um peso diferente. Ele sempre buscou trazer histórias marcantes para o seu público e sentia que aquele momento não seria apenas mais um. A produção deu o sinal e a vinheta do programa ecoou pelo estúdio. A câmera abriu para Rodrigo Faro no palco, segurando o microfone com seu sorriso característico. Boa noite, Brasil! Hoje o programa está especial. Aqui a gente já recebeu de tudo. Histórias de superação, grandes talentos e momentos emocionantes. Mas o convidado de hoje vem para mexer com a gente de um jeito diferente. A plateia aplaudiu e Rodrigo continuou. Ele é um dos políticos mais jovens do Brasil, tem milhões de seguidores. E olha, também tem muita gente que não gosta dele. Mas o que ninguém pode negar é que ele é um cara que fala o que pensa, sem medo. Então, senhoras e senhores, recebam Nicolas Ferreira. A banda tocou uma trilha envolvente enquanto Nicolas Ferreira entrava no palco. Vestindo um terno azul discreto, ele caminhou até Rodrigo com um sorriso tranquilo. Os dois se cumprimentaram com um aperto de mão e um abraço respeitoso. Nicolas, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Faro. Uma honra estar aqui com você e com essa plateia incrível. Olha, cara, eu tava te esperando aqui já faz um tempo, viu? Porque eu gosto de conversar com gente que tem opinião. Mas me diz uma coisa, como é lidar com tanta gente te amando e, ao mesmo tempo, tanta gente te criticando todos os dias? Nicolas sorriu, ajeitando o microfone. Faro, eu aprendi que quando você fala o que acredita, você sempre vai desagradar alguém. Mas eu prefiro isso do que viver me preocupando em agradar todo mundo e acabar me tornando alguém sem identidade. Rodrigo Faro assentiu interessado. Mas você sempre foi assim? Sempre teve essa convicção desde pequeno? Nicolas riu levemente. Olha, desde pequeno eu aprendi sobre valores e princípios. Mas eu fui entendendo com o tempo que ter convicção não significa que o caminho vai ser fácil. Pelo contrário, significa que você vai enfrentar muita resistência. Mas é isso que me motiva a continuar. Rodrigo fez sinal para a plateia. Gente, olha só, um cara tão novo e já falando com essa firmeza. Mas, Nicolas, deixa eu te perguntar. Você sente medo? Porque vamos combinar, né? Você mexe com temas polêmicos, incomoda muita gente. Você nunca pensou em desistir? Nicolas ficou pensativo por um instante antes de responder. Faro? Todo mundo sente medo. Mas eu aprendi que o medo não pode ser maior do que o meu propósito. Tem dias que eu acordo cansado, vejo ataques, mentiras sendo espalhadas. Mas aí eu lembro das pessoas que me mandam mensagens dizendo que se sentem representadas por mim, que ganharam coragem para se posicionar. E isso me dá força para continuar. Rodrigo Faro ficou em silêncio por um momento, como se estivesse absorvendo aquelas palavras. Ele olhou para a plateia e depois voltou a olhar para Nicolas. Eu sei bem como é isso, porque ao longo da minha vida, eu também já passei por momentos em que pensei em desistir. A plateia ficou em silêncio, sentindo que Faro estava se abrindo de verdade. Nicolas manteve o olhar atento. Teve um momento da minha vida em que eu perdi tudo. Minha carreira na TV não estava dando certo. Eu tinha acabado de formar família, e eu olhava para minha esposa e minhas filhas e pensava, e agora? O que eu faço? Nicolas ouviu atentamente, sem interromper. Faro continuou. E eu me lembro que uma vez eu ajoelhei no chão do meu quarto e falei, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu tô perdido. O estúdio ficou em silêncio absoluto. Faro respirou fundo antes de continuar. E naquela noite, eu senti algo dentro de mim dizendo, segue em frente, confia. Nicolas sorriu levemente. E você seguiu? Rodrigo assentiu. Segui. E hoje eu tô aqui. Mas sabe o que é louco? No meio da correria da vida, no meio do sucesso, às vezes a gente esquece desse momento, esquece de olhar para cima e agradecer.
A plateia começou a aplaudir, algumas pessoas visivelmente emocionadas. Nicolás olhou para Faro com um semblante sério. E talvez essa entrevista seja um lembrete. Deus nunca se afasta da gente. Somos nós que, sem perceber, nos afastamos dele. Mas ele sempre está ali, esperando a gente voltar. Rodrigo Faro piscou algumas vezes, desviando o olhar. Sua respiração ficou mais pesada, como se estivesse segurando a emoção. Ele passou a mão no rosto, respirou fundo e sorriu levemente. Cara, você não tem ideia do quanto eu precisava ouvir isso hoje. A plateia explodiu em aplausos e Rodrigo Faro olhou para Nicolas com um brilho diferente nos olhos. Eu acho que essa entrevista não é só para quem está assistindo em casa. Ela foi para mim também. Nicolas sorriu. Deus tem dessas coisas, Faro. Rodrigo balançou a cabeça, ainda absorvendo tudo. Meu Deus, que conversa! Mas calma que a gente ainda tem muito para falar. A plateia aplaudiu mais uma vez, enquanto Rodrigo Faro se recompunha e se preparava para continuar a conversa. Rodrigo Faro ainda estava visivelmente tocado pelo que Nicolas havia dito. Ele respirou fundo, tentando se recompor, e olhou para a plateia antes de voltar a encarar seu convidado. Isso acontece com muita gente, Faro. O mundo nos distrai o tempo todo, mas Deus nunca para de nos chamar de volta. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, refletindo. E como é que a gente faz para voltar? Porque às vezes parece que já foi tanto tempo, sabe? Parece que a conexão já não é mais a mesma. Nicolas sorriu levemente. Deus não trabalha com tempo como a gente. Não importa há quanto tempo você sente que está distante. O que importa é que no momento que você decide se reconectar, Ele está lá, de braços abertos. Rodrigo abaixou a cabeça por um instante, respirou fundo e depois olhou para Nicolas novamente. Eu nunca fui de falar muito sobre isso, mas minha mãe sempre teve uma fé muito forte. E ela sempre dizia, filho, não importa o que aconteça, nunca esquece de Deus. Nicolas sorriu. Mães sempre sabem. Rodrigo riu levemente, mas logo seu olhar ficou mais sério. Eu acho que, em algum momento da minha caminhada, eu acabei deixando isso meio de lado. Nunca porque eu não acreditava mais, mas porque fui me distraindo com tanta coisa. E agora, ouvindo você falar, eu percebo que talvez eu precise olhar mais para isso de novo. A plateia ficou em silêncio, absorvendo a sinceridade de Faro. Algumas pessoas enxugavam os olhos discretamente. Nicolas olhou para ele com respeito. E nunca é tarde para voltar, Faro. Deus sempre dá sinais. Às vezes, ele usa momentos simples, como essa conversa, para lembrar a gente do que realmente importa. Rodrigo Faro passou a mão no rosto rapidamente, tentando conter a emoção. Sua voz saiu um pouco mais baixa quando respondeu. Eu acho que hoje foi um desses sinais. A plateia começou a aplaudir, algumas pessoas gritando palavras de incentivo. Rodrigo sorriu de leve, ainda tentando processar tudo. Meu Deus, que conversa forte. Ele olhou para Nicolas com um brilho diferente nos olhos. Mas eu ainda tenho mais perguntas para você. Vamos continuar esse papo porque eu quero entender mais sobre essa sua força. Rodrigo Faro respirou fundo, ainda processando tudo o que estava sentindo. A conversa tinha tomado um rumo inesperado, e ele sabia que aquele momento não era apenas mais uma entrevista. Nicolas, eu já entrevistei muita gente aqui no programa. Pessoas com histórias incríveis, trajetórias difíceis, superações inacreditáveis. Mas hoje, ouvindo você falar, eu percebo que a maior batalha que alguém pode enfrentar não é contra o mundo lá fora, mas contra si mesmo. Nicolas assentiu. Exatamente, Faro. Porque não importa o quanto a gente conquiste. Se a gente não estiver em paz com quem somos e com aquilo que acreditamos, nada disso faz sentido. Rodrigo olhou para a plateia, como se estivesse falando diretamente para todos ali. Eu já vivi isso. Já tive momentos em que estava no auge da minha carreira, com tudo dando certo. Mas quando eu deitava a cabeça no travesseiro, sentia que faltava algo. Nicolas manteve o olhar atento. E o que você fez quando percebeu isso? Rodrigo suspirou e sorriu de leve, como quem se lembrava de algo importante. Tentava preencher esse vazio com trabalho, com mais conquistas, com mais coisas. Mas a verdade é que isso nunca é suficiente. Nicolas inclinou-se levemente para frente. E você sabe por quê? Rodrigo olhou para ele curioso.
Por quê? Porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus. A plateia reagiu com um silêncio profundo, como se aquelas palavras tivessem atingido a todos de uma só vez. Rodrigo ficou pensativo por um instante, desviando o olhar antes de voltar a encarar Nicolas. E como a gente faz isso? Como a gente deixa Deus preencher esse espaço que muitas vezes a gente nem percebe que tem? Simplesmente permitindo. Deus nunca nos força a nada. Ele sempre espera que a gente abra a porta. O problema é que, na correria da vida, a gente se fecha tanto que nem percebe que Ele está ali, esperando. Rodrigo respirou fundo e sorriu levemente, balançando a cabeça. Engraçado como uma conversa pode mudar tudo, né? Nicolas sorriu. Pode. Porque às vezes, uma simples conversa é o que a gente precisa para lembrar de quem realmente somos. Rodrigo assentiu devagar, visivelmente tocado. E eu acho que essa conversa não foi só para mim, foi para muita gente que está assistindo agora. A plateia começou a aplaudir. Algumas pessoas enxugavam os olhos discretamente. Rodrigo piscou algumas vezes, tentando se recompor. Meu Deus, Nicolas, que conversa forte! Ele respirou fundo e olhou para a plateia. Vamos continuar esse papo porque eu sinto que ainda tem muito mais para acontecer aqui hoje. Rodrigo Faro respirou fundo, tentando se recompor enquanto a plateia ainda aplaudia. Ele olhou para Nicolas com um misto de admiração e reflexão. Nicolas, você falou que Deus nunca nos força a nada, que Ele espera que a gente abra a porta. Mas tem gente que pode estar assistindo agora e pensando, tá, mas e se eu já errei demais? E se eu já me afastei tanto que nem sei mais como voltar? O que você diria para essa pessoa? Nicolas ajeitou-se na cadeira e olhou diretamente para Faro. Eu diria que Deus não trabalha com condenação. Ele trabalha com amor. Não importa o quanto você tenha errado, o quanto tenha se afastado. O que importa é que Ele nunca deixou de te amar e está esperando de braços abertos. Rodrigo ficou em silêncio por um instante, absorvendo aquelas palavras. Ele desviou o olhar para a plateia, como se estivesse organizando seus próprios pensamentos, e então voltou a encarar Nicolas. Sabe, ouvindo você falar, eu me lembro de um momento muito difícil da minha vida. A plateia ficou em silêncio. Rodrigo Faro respirou fundo antes de continuar. Teve uma época em que as coisas não estavam dando certo para mim. Eu tentava, trabalhava sem parar, mas parecia que nada era suficiente. A sensação era de estar sempre correndo atrás de algo que eu nunca conseguia alcançar. Nicolas continuou ouvindo atentamente, sem interromper. E aí, um dia, eu sentei sozinho e pensei, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo tudo isso da maneira certa? Rodrigo passou a mão no rosto, respirou fundo e sorriu levemente, como se estivesse voltando àquele momento. E a resposta veio da forma mais simples. Eu me lembrei de quando eu era criança, e minha mãe me ensinava a orar antes de dormir. Eu lembrei da paz que aquilo me trazia. Nicolas sorriu. Porque a fé nos conecta com quem realmente somos. Rodrigo assentiu. Exatamente. Mas, no meio da vida corrida, no meio de tantas cobranças, eu tinha esquecido disso. E ouvindo você falar hoje, Nicolas, eu percebo que talvez eu tenha me afastado dessa conexão de novo. A plateia ficou em silêncio absoluto. Rodrigo Faro abaixou um pouco a cabeça, piscando algumas vezes para conter a emoção. Sua voz saiu mais baixa quando ele continuou. E eu acho que eu precisava dessa conversa para lembrar disso. Nicolas manteve o olhar firme, mas com uma expressão de compreensão. Deus usa momentos como esse, Faro. Ele nos chama de volta de várias formas. E às vezes é em uma conversa inesperada que ele toca o nosso coração. Rodrigo suspirou profundamente e olhou para a plateia. Algumas pessoas enxugavam os olhos, sentindo o peso daquele momento. Ele sorriu de leve e voltou-se para Nicolas. Cara, que conversa foi essa? Nicolas sorriu. Uma conversa necessária. Rodrigo riu levemente, ainda tentando se recompor. Eu sempre tento trazer histórias inspiradoras aqui no programa, mas hoje acho que a história que foi contada foi a minha. A plateia explodiu em aplausos, e Rodrigo Faro pegou um lenço do bolso para secar discretamente os olhos. Ele olhou para Nicolas com um brilho diferente no olhar. Meu Deus, eu acho que essa entrevista não foi só para quem está assistindo. Foi para mim também. A plateia aplaudiu de pé. Rodrigo respirou fundo, se recompôs e sorriu.
Vamos continuar porque eu ainda tenho uma última pergunta para você, Nicolas. Rodrigo Faro olhou para Nicolas Ferreira, ainda absorvendo tudo o que havia sido dito. O estúdio, que antes vibrava com a animação, agora estava tomado por um silêncio reflexivo, como se cada pessoa ali estivesse olhando para dentro de si. Nicolas, depois de tudo isso que conversamos hoje, eu quero te fazer uma última pergunta. No fim das contas, o que realmente importa? Nicolas sorriu levemente, como se já soubesse a resposta há muito tempo. O que realmente importa, Faro, não são os seguidores, o dinheiro, a fama ou o reconhecimento. O que importa é a nossa relação com Deus, com nossa família e com aquilo que deixamos no coração das pessoas. Porque tudo o que conquistamos aqui um dia vai passar. Mas quem somos de verdade, isso fica. Rodrigo assentiu, piscando algumas vezes para conter a emoção. Ele respirou fundo e olhou para a plateia. Sabe, eu sempre tentei ensinar minhas filhas que o sucesso de verdade não está só no que a gente conquista, mas no que a gente constrói dentro da gente. E hoje, essa conversa me fez lembrar que o maior legado que podemos deixar não é o que a gente faz, mas quem a gente é. A plateia começou a aplaudir, algumas pessoas enxugando os olhos discretamente. Nicolas manteve o olhar sereno. E você pode ter certeza, Faro, que o seu legado já está sendo construído. Rodrigo sorriu, visivelmente emocionado. Ele pegou um lenço no bolso e enxugou os olhos rapidamente, sem vergonha de demonstrar o que sentia. Meu Deus, que entrevista foi essa? Ele respirou fundo e voltou-se para Nicolas. Cara, obrigado por essa conversa. Eu te chamei aqui para uma entrevista, mas no fim das contas, quem mais aprendeu aqui fui eu. Nicolas sorriu. Eu que agradeço, Faro. Deus tem formas inesperadas de falar com a gente. Rodrigo virou-se para a plateia. E eu sei que não fui só eu que senti isso hoje. Tenho certeza de que muita gente que está assistindo agora também recebeu essa mensagem no coração. A plateia explodiu em aplausos, algumas pessoas de pé. Rodrigo respirou fundo, ainda segurando o microfone com firmeza. Senhoras e senhores, Nicolas Ferreira. Aplausos fortes ecoaram pelo estúdio. Nicolas se levantou e cumprimentou Faro com um abraço sincero. O programa chegava ao fim, mas aquela conversa, para Rodrigo e para muitos que assistiam, ficaria marcada para sempre.